Fala galera, bora lá. Continuando o dever de casa, páginas 114 e 119 são as páginas do dever número 2. Então, bora fazer. Exercício número 4. Para evitar o escorregamento, duas polias dentadas compõem o projeto de um motor. Assim que entra em funcionamento, a polia A gira em sentido horário e o ponto A, localizado na sua periferia, no caso este ponto aqui, certo? Localizado aqui no ponto A, correto? Tem velocidade linear de 4 metros por segundo. Ok, então, anotado. Sabendo que os raios da polia A e B são respectivamente 0,2 e 0,10, determine. Então aqui o raio é 20 centímetros ou 0,2 metros e aqui o raio é 10 centímetros ou 0,1 metro. Claro? Ok? Vou deixar um pouquinho melhor anotado assim. 20 centímetros e aqui esse raio 10 centímetros. Ok. Determine o sentido de rotação da polia B. Bem, se a polia A está girando assim, a B tem que girar desse jeito. Faz sentido? Se a A gira no sentido horário, como está destacado aqui, a B obviamente tem que girar no sentido anti-horário. Tudo bem? Porque se o B girar no sentido horário, os dentes vão se bater e as engrenagens vão quebrar, ao invés de conseguir finalizar o movimento de cada uma. Faz sentido? Então, o sentido de rotação da polia B, anti-horário. O sentido e a velocidade do ponto B, localizado na periferia da polia. Bem, concorda que se a polia A está aqui, em contato, a engrenagem do ponto A da polia A está em contato com o dente da engrenagem da polia B, você concorda que esse movimento só consegue ser realizado um no sentido, outro no outro aqui, só pelo fato que eles se movem juntos? Então, se um tem uma velocidade de 4 metros por segundo, o outro também tem que ter uma velocidade de 4 metros por segundo, senão o movimento não consegue ser realizado corretamente. Por isso que ele tem a mesma velocidade. Beleza? Depois, as velocidades angulares da polia A e B. Aí é só lembrar, qual é a relação de velocidade linear com angular? Não é que a linear é igual a angular vezes o raio? Se eu quero saber a velocidade angular, basta fazer a linear e dividir pelo raio. Eu só peguei isso aqui e passei para lá dividindo. Tudo bem? Aí, qual é a velocidade angular do primeiro corpo? Do corpo A. É igual a velocidade linear do corpo A dividido pelo raio do corpo A. Só que por que eu não escrevi A aqui na velocidade? Porque a velocidade dos dois é a mesma. Então, qual é a velocidade angular do corpo B? É a linear dele dividido pelo raio do corpo B. Ok? Coloquei a mesma velocidade para os dois, porque eles têm a mesma velocidade. 4 metros por segundo. Logo, aqui vai ficar 4 dividido... Qual é o raio do corpo A? 0,2 metros? Então, só colocar 4 dividido por 0,2 metros. Isso vai dar 20. Qual a unidade de medida? Velocidade angular, né? Ângulo por segundo. Qual a unidade de medida de ângulo no sistema internacional? Radianos por segundo. E do corpo B? Vai ser a mesma fórmula, vai ser a mesma coisa, a unidade de medida vai dar a mesma, só o resultado vai dar diferente, pois o raio do B é diferente do raio do A. Como é que vai ficar então? Velocidade linear dele também 4 metros por segundo, porque os dois têm a mesma velocidade angular. Por que os dois têm a mesma velocidade linear? Porque quando os dois giram juntos, os dentes, ao entrar em contato de uma polia com a outra, elas têm que ter a mesma velocidade para elas conseguirem se mover em conjunto. Por isso a velocidade linear é igual, tudo bem? E qual é o raio da polia B? 10 centímetros, então bota aqui 0,10. Logo, a velocidade linear ou angular vai dar 40 radianos por segundo. Pronto, acabou. Essa é a questão número 4. Tranquilo? Vamos para a próxima, então. Questão número 5. A figura a seguir representa o mecanismo básico de uma bicicleta. Sabendo que os pedais giram num período de 2 segundos. Se o pedal demora 2 segundos para girar, quanto tempo vai demorar para a coroa girar? Eles não estão presos no mesmo eixo central? Se um demora 2 segundos, o outro também vai demorar
Em 2 segundos. Então a coroa também demora 2 segundos para girar. A coroa e a catraca, será que tem o mesmo período? Coroa é maior que a catraca. Na hora que a coroa dá uma volta, a catraca também dá uma volta? É igual a relação com o pedal? Não, é diferente. A catraca está presa na coroa através de uma corrente. Essa corrente faz com que as duas engrenagens, a da catraca e a da polia, elas estejam como se fossem em contato, de forma indireta devido à corrente, mas contato. Então, se elas estão em contato, o que é igual? Velocidade angular ou linear? A linear. Então, quando a coroa dá uma volta, o que acontece com a catraca? Ela dá mais de uma volta, porque elas têm que andar a mesma distância. E como a volta da catraca é menor do que a da coroa, quando a coroa dá uma volta completa, a catraca tem que dar mais de uma volta para andar ao mesmo tanto que a coroa. Ok? Então quer dizer que se ela dá mais de uma volta enquanto a coroa dá uma volta, quer dizer que ela demora menos tempo para conseguir realizar a volta? Sim, exatamente. Logo, o período da catraca é menor que o período do pedal, que é o período da coroa? Sim, é isso mesmo. Tudo bem? Então, bora lá. Voltando para o enunciado, sabendo que os pedais giram num período igual a 2 segundos e que o raio da coroa é 8 vezes maior que o raio da catraca, então eu vou chamar isso aqui de raio R. Vou chamar esse raio aqui de raio 8R. Não, opa, troquei. Aqui eu vou chamar de R e aqui eu vou chamar de 8R. Ok? Já que o raio da coroa é 8 vezes maior que o raio da catraca. Determine, considerando o raio da coroa igual a 10 centímetros e π igual a 3. Se o raio da coroa é 10 centímetros, então quanto é o raio da catraca? Concorda? Então, se 8R é igual a 10 centímetros, R é igual a 10 dividido por 8, quanto é 10 dividido por 8? Vai dar 1,25 centímetros. Então, isso é o raio da catraca? É 1,25 centímetros. Tudo bem? O raio da coroa é igual a 10, o raio da catraca é igual a 1,25, 8 vezes menor. Então, bora lá. O período de rotação da coroa. Da coroa, a gente sabe alguma coisa da coroa? A gente sabe o seu período? Sabe, não sabe? E todo mundo lembra que frequência é o inverso do período? Se ele quer saber a frequência... na letra A ele já fez a pergunta mais simples ainda, né? Ele perguntou direto o período. Então é 2 segundos, é o que a gente tinha respondido, é o mesmo período do pedal. Na letra B que ele pergunta a frequência, só que agora ele pergunta a frequência de quem? Da catraca. Para isso, vamos calcular primeiro da coroa, que é o que a gente estava fazendo ali, tudo bem? Bora aqui, frequência da coroa. 1 sobre o período da coroa. Quanto é o período da coroa? 1 sobre 2 segundos é o período da coroa. Logo, 0,5 Hz. Essa é a frequência da coroa. Foi o que ele perguntou na letra B? Não, o que ele perguntou foi a frequência da catraca. Como é que a gente pode chegar nessa relação? Lembra, qual das duas velocidades é igual? A linear ou a angular? A linear, correto? Então, olha só. Velocidade linear da coroa é igual à velocidade linear da catraca. Velocidade linear da catraca. E como é que a gente pode calcular a velocidade linear? Temos 3 fórmulas e uma quarta, que é a relação dela com a angular. Velocidade linear é a distância percorrida pelo tempo. Durante uma volta, a distância percorrida é 2πr. O tempo que demora para dar uma volta é chamado de período. Ou você pode escrever 2πr, em vez de dividir pelo período, você pode multiplicar pela frequência. E ainda tem aquela fórmula que é velocidade é igual a velocidade angular vezes o raio. Velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Pronto, temos 3 fórmulas em cima, uma embaixo. Qual fórmula a gente vai usar? Concordo que na nossa questão a gente tem o raio e tem a frequência bem aqui? Logo, se eu tenho raio e frequência, eu vou usar qual fórmula? Essa. Claro? Então, bora lá. 2πrf da coroa tem que ser igual a 2πrf da catraca. Posso cortar 2π com 2π? Ok? Então vai estar. Raio da coroa. Qual é o raio da coroa? 10 centímetros. Frequência da coroa. Qual é a frequência da coroa? A gente calcula ali em cima, 0,5. É igual a raio da catraca. Qual é o raio da catraca? 1,25.
25 vezes a frequência da catraca, que é isso que a gente quer saber. Essa é a pergunta da letra B. Tudo bem? A frequência da coroa a gente já calculou lá no início. Então vai ficar, ó, 10 vezes 0,5 dá 5. Passa 1,25 dividindo. Então, 5 dividido por 1,5 é igual a frequência. A frequência aqui vai dar 4 Hz. Porque eu botei tudo no sistema internacional. Ok? Pronto, acabou a letra B. Falta agora a letra C. Bora fazer agora a letra C. A velocidade linear dos pontos da corrente. Galera, a velocidade linear dos pontos da corrente é a velocidade da corrente. Que velocidade é essa? É a mesma velocidade da coroa e da catraca. Porque a corrente, por estar presa na coroa e na catraca, ela é que faz as duas girarem com a mesma velocidade. Inclusive porque ela fica na velocidade delas. Tudo bem? Então basta calcular a velocidade linear da coroa ou da catraca que você está calculando da corrente. É simplesmente pegar qualquer uma dessas fórmulas, por exemplo aqui, ó, vou calcular aqui, velocidade linear da coroa. Vamos só calcular ela. E pronto, já é a velocidade da corrente. Olha só. Velocidade da corrente é a mesma da coroa que é a mesma da catraca. Vamos usar aquela mesma fórmula que está escrita ali, ó, 2πrf. Vamos agora substituir todos os valores. 2 vezes π, que vale 3 na questão, raio. Vamos usar qualquer um deles. Vamos usar o pedal, né? Perdão, coroa, que é o que eu estou destacando aqui, certo? Então, qual é o raio da coroa? 10 centímetros. Então, bota aqui, ó, 10 centímetros. Tudo bem? Qual é a frequência da coroa? Frequência da coroa lá, ó, 0,5. Então, acabou. Velocidade da corrente, então deu 30. Qual a unidade de medida? Concorda que eu coloquei o raio em centímetros? O raio em centímetros. E a frequência não está em hertz? Hertz não é por segundo? E centímetro não é a unidade de medida de distância? Então vai dar 30 centímetros por segundo. Pronto. Acabou. Essa é a questão número 6. Beleza? Então, deixa eu limpar aqui um pouquinho o desenho para dar espaço aqui para a questão de baixo. Então, bora aqui. Questão número 6. A figura abaixo mostra duas polias ligadas perifericamente com uma correia inextensível. Sabendo que a polia B tem raio 4 vezes maior que a polia A e esta efetua 40 RPM, qual a frequência da polia B? Galera, primeiro, as duas polias estão ligadas por quê? Por contato ou pelo mesmo eixo concêntrico? Por contato, né? No caso, contato indireto devido à correia, mas um contato. Então, concordo que eu posso falar simplesmente que a velocidade linear de um é igual à velocidade linear do outro? É a mesma coisa da questão de cima, a mesma coisa. Qual é a velocidade linear do corpo A? Qual fórmula a gente vai usar? Olha lá em cima. Tinha esse monte de fórmula aqui para usar. Opa, bagunçou um pouquinho aqui a coisa. 2πr vezes f. Qual fórmula a gente vai usar daquelas 4 fórmulas que está aqui desenhada? A questão nos deu, perguntou frequência e nos deu a proporção entre os raios. Então a gente vai usar o quê? Frequência 2πrf. Tudo bem? Então olha só. Opa. Então 2πrf do corpo A tem que ser igual a 2πrf do corpo B. R do corpo B, raio do corpo A. Corta 2π com 2π, tenho que raio do corpo A. Quanto vale o raio do corpo A? Não sei, mas eu sei que a polia B tem raio 4 vezes maior que a polia A. Então, se eu chamar a polia A com raio X, concordo que a polia B vai ter um raio 4x, que é 4 vezes maior? Então, bora lá. No lugar do raio do A, vou colocar X. Qual é a frequência do A? Certo que ele fala que é 40 RPM? Então, bota aqui, ó, 40 RPM. Raio do B. Quanto vale o raio do B? 4x. E qual é a frequência do B? É isso que eu quero calcular. Concorda que eu posso cortar x com x? Se eu passar o 4 para lá dividindo, 40 dividido por 4 dá 10. Pronto. Essa é a frequência do B. Ok, galera? Beleza? Então,
Acabou essa página. Bora para a próxima. Então aqui, ó, começando. Questão número 2. Quando se dá uma pedalada na bicicleta ilustrada a seguir, isto é, quando a coroa acionada pelos pedais dá uma volta completa, qual a distância aproximada percorrida pela bicicleta, sabendo que o comprimento de um círculo de raio R é igual a 2πr, onde π é aproximadamente 3? Como é que a gente pode fazer isso? Quando eu dou uma volta completa no pedal, a coroa dá quantas voltas? Uma volta completa, certo? A coroa, ao dar uma volta completa, quantas voltas dá a catraca? Mais de uma volta, por ela ser menor, concordam? Então, como é que a gente pode calcular isso? Olha só. Qual é o tamanho de uma volta da coroa? 2πr. E como é que vai ficar esse cálculo? 2 vezes π. Quanto vale π? 3. E qual é o raio da coroa? Ele dá na questão? Então, o raio disso daqui, conforme eu estava falando, tive que até dar um pause aqui no vídeo rapidinho para ler de novo a questão. Houve um problema, né, da imagem, não está muito boa. O que aconteceu aqui? Olha só. A figura era para dizer o raio ou o diâmetro da catraca, da coroa e da roda. Ele não deixou isso claro, mas ele escreveu aqui na questão. O que é esse 80? É o diâmetro da roda, essa distância daqui até aqui, que representa do ponto mais baixo até o ponto mais alto da roda. Esse 10 representa a distância do ponto mais baixo até o mais alto da catraca, portanto é o seu diâmetro, assim como o da roda. E o da coroa também está medido aqui, ó, do ponto mais baixo até o mais alto da coroa, é esse 30 centímetros, ou seja, é o diâmetro. Logo, qual é o raio da coroa? Se o diâmetro é 30, o raio é 15. Então aqui, ó, a coroa, 2 vezes π, vezes o raio. E o raio vale quanto? 15. Logo, está dando 90 centímetros o tamanho de uma volta. Vamos fazer o mesmo cálculo, os três. Coroa, catraca e roda. Catraca é o que está aqui atrás. Quanto que vale o tamanho de sua volta? 2 vezes π vezes o raio dele. Se o diâmetro é 10, quanto é o raio? 5. Logo, isso daqui deu 30 centímetros. E qual é o tamanho da volta de uma roda? 2 vezes π vezes o raio dela. Se o diâmetro é 80, o raio é 40. Então aqui vai dar 240 centímetros, ok? E aí eu te pergunto, quando você dá uma volta no pedal, não dá uma volta na coroa? Quanto é uma volta na coroa? 90 centímetros. Concorda que a coroa e a catraca estão presas e têm que andar ao mesmo tanto? Se a coroa anda 90 centímetros durante uma volta, a catraca vai ter que andar quantos centímetros durante uma volta da coroa? Vai ter que andar os mesmos 90 centímetros. Mas qual o tamanho de uma volta da catraca? 30. Para ele ter que andar os 90 que a coroa vai andar, ele vai ter que dar quantas voltas para compensar? Vai ter que dar 3. Então, quanto você dá uma volta na coroa? Uma volta na coroa. Ela anda 90 centímetros, a catraca também vai ter que andar 90. Só que como a volta é 30, ela vai ter que andar 3 voltas. Como a catraca está presa na roda, então a roda também vai ter que andar 3 voltas. Só qual é o tamanho de uma volta? 240. Se ela vai dar 3 voltas, é 3 vezes isso. 720 centímetros, que é a mesma coisa aqui? 7,2 metros. Acabou a questão. Claro? Ok? Então, bora para a próxima. Uma das atrações típicas do circo é o equilibrista sobre o monociclo. O equilibrista percorre no início de sua apresentação uma distância de 24 centímetros. Determine o número de pedaladas por segundo necessário para que ele percorra essa distância em 30 segundos. Primeira coisa, se ele quer quantas pedaladas por segundo, vamos calcular quanto uma pedalada anda. Tudo bem? Quanto uma pedalada anda? 2πr. Então, bora lá. 2 vezes π, que vale 3. Vamos considerar 3 essa questão. O raio vale quanto? O raio... Aqui, ó. O raio da roda do monociclo utilizado é igual a 20. Então, 20. Aqui vai dar 120 centímetros. Ou a mesma coisa aqui, 1,2 metros. Aí eu te pergunto, se uma pedalada
é 1,2 metros, quantas pedaladas eu tenho que dar para andar esses 24 metros? Olha só, 24 metros. Eu preciso dar quantas pedaladas, sabendo que para andar 1,2 metros, eu dou uma pedalada. Se você fizer essa regra de 3, você vai ver que isso daqui é a mesma coisa que 20 pedaladas, tudo bem? Então, eu te pergunto, olha lá, bora voltando. Determine o número de pedaladas por segundo necessário para que ele percorra essa distância. Pum, dá um pause aqui. Quantas pedaladas ele precisa andar para andar essa distância? 20, ok? Aí depois ele termina em 30 segundos. Então ele tem que dar 20 pedaladas em 30 segundos? Ele vai ter que dar quantas pedaladas por segundo? Galera, é só fazer 20 pedaladas dividido por 30 segundos. 20 pedaladas em 30 segundos vai dar 0,666666 pedaladas por segundo. Ok? Pronto, acabou a questão. Era isso. Olha lá. Beleza? Ok? Vou jogar aqui para dentro para não atrapalhar quando for fazer outra questão. E é isso daqui a resposta. Tranquilo? Então, bora para a próxima. Opa! Então, uma correia passa sobre uma roda de 25 cm de raio, como mostra a figura. Se o ponto da correia tem velocidade, um ponto qualquer, pega isso aqui, tem velocidade de 5 metros por segundo, a frequência de rotação da roda é aproximadamente quanto? Esse segundo ficou meio feio, né? Vamos dar uma ajeitadinha assim. Aí. A frequência é igual a quanto? Ué, tem alguma fórmula que você lembra de cabeça que relaciona velocidade linear com frequência? Bora lá, as fórmulas de velocidade. V é igual a ΔS sobre ΔT, que é igual a 2πr sobre o tempo para dar uma volta, que é período. Ou, em vez de dividir pelo período, você pode multiplicar pela frequência. E ainda pode lembrar que a relação da velocidade linear com a angular é que a angular vezes o raio é igual a linear. Pronto, tem essas fórmulas tudo. Qual que relaciona velocidade com frequência, que é o que ele perguntou? Tá aqui, ó. Então, se a velocidade é 5, quanto é 2πrf? Bora lá. 2πr 25 centímetros. Mas aí, pensa, aqui está em centímetros por segundo, ou está em centímetros, e a velocidade está em metros por segundo. Eles têm que estar na mesma unidade de medida. Logo, eu não posso colocar 25 centímetros, eu tenho que colocar 0,25 metros. Vezes a frequência, que é o que a gente quer saber. Claro? Então isso aqui vai dar 10 sobre 3, aproximadamente 3,33333. Dízima periódica, assim. Frequência em Hertz. Isso se o π fosse 3, né? Aí a questão aqui dá um resultado parecido. Muito provavelmente só porque ele usou o valor mais próximo de π, aproximadamente 3,14. Tudo bem? Pronto, essa é a resposta. Acabou a questão. Ok? Então, vamos para a próxima. Questão número 5. Considere as 3 engrenagens acopladas como na figura a seguir. A engrenagem A tem 50 dentes e gira no sentido horário. Galera, se ele gira no sentido horário, concorda? Quando chegar assim aqui, ele vai passar desse jeito? Concorda que essa polia B, a velocidade dos dentes tem que estar na mesma direção? Então também tem que estar subindo na hora que os dentes aqui do A sobem? Logo, o B tem que estar girando no sentido anti-horário, tudo bem? E aqui nessa parte, os dentes do B não passam descendo, as do C também vai ter que passar descendo, para eles poderem girar junto. Então aqui ele vai girar no sentido horário. Ok? Beleza? Então, ó, a engrenagem A tem 50 dentes, gira no sentido horário, como indicado na figura, com frequência igual a 100 RPM. Então, vou anotar aqui, ó, 100 RPM. E a C tem 20 dentes. Beleza. Ah, tá, ok. Não, tá certinho. Qual o sentido de rotação da engrenagem C? Primeiro a gente já viu que é o sentido horário, ok? Letra B. Quanto vale a velocidade tangencial da engrenagem A em dentes por minuto? Porque concorda que a gente não tem o tamanho da corrente, a gente só tem o quê? Da corrente, ó, da engrenagem, a gente não tem o tamanho dela em centímetros, em metros, a gente tem só em quantidade de dentes, sabe? Então, como é que você vai calcular a velocidade? Não é só ver quantos dentes ele anda por minuto? Olha só, ele dá quantas voltas por minuto? 100, não é?
Se ele dá 100 voltas por minuto, pensa comigo. Uma volta são quantos dentes? 50. Então, olha lá. Se uma volta ele anda 50 dentes, a engrenagem A, em 100 voltas ele vai andar quantos dentes? 50 vezes 100. Tudo bem? E em quanto tempo ele faz isso? Ele não dá 100 voltas em 1 minuto? Então tudo isso aqui vai ser em 1 minuto. Tudo bem? 100 RPM, a rotação por minuto. Então, olha aqui. Isso aqui vai dar 5.000 dentes por minuto. Tudo bem? Eu dei um pause aqui para conferir o gabarito, porque estava uma discrepância muito grande, mas de fato o gabarito está errado, tudo bem? A resposta é realmente 5.000 dentes por minuto. Esse é o gabarito correto, beleza? Se ele desse uma volta por minuto, aí ele poderia dar o gabarito 50 dentes em 1 minuto. Mas não é isso que acontece, tudo bem? O que acontece é que ele dá 100 voltas em 1 minuto, como cada volta é 50 dentes, logo ele anda 50 vezes 100 dentes durante o tempo de 1 minuto. Ok? Pronto, essa é a resposta da letra B. Qual a frequência em RPM da engrenagem B? Concorda que enquanto a engrenagem A dá uma volta, a B dá meia volta? Porque a A tem metade da quantidade de dentes da B. Então, quando a A anda 50 dentes, a B vai ter que andar quanto? 50 dentes também. Mas para ela conseguir completar a volta, ela não teria que andar 100? Logo, ela vai dar só metade da volta dela. Então, quer dizer que se o A der, sei lá, 500 voltas, quantas voltas vai dar o corpo B? Metade. 250, então. Tudo bem? Mas a questão não é isso, ele pergunta qual é a frequência. A frequência é quantas voltas dá por minuto? Se o corpo A dá 100 voltas em 1 minuto, o corpo B vai dar quantas voltas em 1 minuto? Não é metade? Então ela vai dar 50 voltas por minuto, que é exatamente o gabarito. Claro? Ok? Não tem nem cálculo nessa daqui. E assim, acabamos o dever de casa.